Neste ano, cerca de 1.000 famílias estão realizando o sonho da casa própria em Cascavel. Nossa, a realização de um sonho, na verdade, né? Esse ano mesmo a gente não soube o que era inverno, né? Quando eu cheguei aqui na casa com eles, eu falei, agora nós temos a nossa casa. Daí ela falou, agora é a nossa casa. Eu tô grávida, tô quase ganhando a neném. Poder receber um filho agora, nessa nova fase da nossa vida, numa casa nova, com uma moradia boa, é maravilhoso, é esplêndido. Uma cidade que segue avançando sem deixar ninguém para trás. Porque Cascavel é trabalho e coração. Prefeitura de Cascavel, cidade unida e pra frente. Caros amigos, caras amigas, internautas, leitores da Gazeta do Paraná, eu venho aqui hoje para inicialmente dizer a todos vocês que eu tenho que fazer 2 elogios. É muito gratificante isso, não é? Porque, na maioria das vezes, nós somos obrigados a criticar, enfatizar, criticar, porque as coisas não acontecem ou porque, quando acontecem, não vão de encontro ao interesse da população, nosso interesse. Mas hoje eu quero elogiar. Começo elogiando o prefeito de Cascavel, Renato Silva, que está aí com 6 meses de mandato, faz uma administração boa, séria, faz uma administração sem estardalhaço nenhum, mas muito profícua para Cascavel. Ele tomou uma atitude que outros prefeitos que o antecederam tinham até vontade de tomar a atitude, mas não o fizeram, por razões, inclusive, que são explicáveis. Vou dizer para vocês qual é o assunto. O Renato, tomando conhecimento, vislumbrando os gravíssimos problemas de segurança que tem no cruzamento do contorno de Cascavel pela BR-277, cruzamentos esses que causam vítimas fatais a todo momento. Na baixada da BR-277, onde há o acesso ao bairro do Cascavel Velho. E outro, 2 quilômetros para cima, e esse já conhecido nacionalmente, não é? Em razão de tantos acidentes e de tantas vidas que se perderam ali, em frente à churrascaria Portal em Cascavel. Bem, essas 2 obras, além de outras tantas que precisam ser imediatamente feitas nesse trecho da BR-277, que antigamente contornava Cascavel, agora passa dentro de Cascavel, porque a cidade cresceu, ultrapassou os limites da BR. Esse trecho estava incluído no contrato de concessão de pedágio assinado lá no século passado pelo governo do estado com as concessionárias de pedágio, que na verdade, repito aqui, era uma quadrilha. Roubaram durante 23 anos, não fizeram nada. Compraram governantes para permitir que eles só cobrassem o pedágio, não realizassem obras, não fizessem nada do que estava no contrato. Olha, num determinado momento daquele contrato, nem o patrocínio que o contrato exigia para a Polícia Militar, para a fiscalização dos trechos, nem isso mais eles recolheram, porque teve um governador aí que os desonerou de tudo, de obras, de fiscalização, de tudo. Bem, vocês sabem, não é?
2% da receita bruta é uma imensa propina. Mas vamos voltar ao elogio ao prefeito de Cascavel, o Renato Silva. Ele decidiu que a prefeitura vai fazer aquela obra necessária, urgentíssima, que é a transposição da BR-277 no acesso ao bairro Cascavel Velho. Parabéns, prefeito. Parabéns. Não há como justificar a insegurança daquele local em razão da necessidade das pessoas transitarem por ali, transporem ou a pé ou em veículos motorizados a BR-277. E esta é a causa da maioria dos acidentes. Pois bem, o prefeito Renato Silva tomou a decisão e vai fazer a trincheira ali para que aumente a segurança e para que as pessoas possam ter tranquilidade em transpor a BR. Parabéns, prefeito, parabéns. Mas tem uma coisa. Essas obras ali também estão no contrato da nova concessionária do pedágio. Também. Estão no contrato. Como estavam lá naquele anterior, na roubalheira anterior. E não fizeram nada. E agora, eles vêm com uma cláusulazinha no contrato que eu já várias vezes falei e repeti aqui. Uma cláusulazinha no contrato, cláusulazinha sem vergonha, como a cara daqueles que assinaram os contratos, que diz que as obras só irão começar daqui 5, 6 anos. Quer dizer, passam 5, 6 anos cobrando pedágio, assaltando o bolso do motorista, do usuário da rodovia. Como agora, faz 1 mês que eles começaram a cobrar o pedágio e já os cretinos governantes autorizaram eles a reajustar o pedágio. Tá, mas a pergunta que eu faço, especificamente, no momento em que eu elogio o prefeito de Cascavel pela decisão que tomou de proteger a população, de fazer aquela obra que não é responsabilidade do município, e sim da concessionária do pedágio, a pergunta que eu faço é a seguinte: quem vai ressarcir o município? Quem? Quando essa concessionária vai ressarcir o valor que o município vai aplicar ali para fazer a obra? Quando? Ou isso aí vai ficar lá nas calendas gregas? Ah, não, era só daqui a 6 anos, então tal município faz, daqui a 6 anos nós pagamos, ou nós recolhemos para os cofres do município, e não vão recolher nada, não vão pagar nada. O prefeito merece elogios. O prefeito precisa ser elogiado, precisa ser incentivado, porque a atitude dele é de proteção à população, é de melhoria das condições de trânsito na cidade. Mas a quadrilha, essa se aproveita. Está ali a necessidade, o prefeito se vê obrigado a fazer a obra, como os outros também eram obrigados, mas sabiam que era uma obra obrigatória por parte da então concessionária e não fizeram. Mas o Renato Silva decidiu fazer, merece os nossos elogios. Volto a fazer a pergunta aqui. Quando a concessionária vai ressarcir o município pelos recursos que o município vai aplicar ali para fazer aquela obra tão necessária e tão urgente? E tem mais. É preciso, viu, meus caros internautas, minhas caras internautas, é preciso que alguém tome uma atitude, que uma autoridade com poder para tal tome uma atitude. Os acidentes, os prejuízos causados nesses trechos de BR concessionados para o pedágio têm que ser ressarcidos pelas concessionárias. As vidas que se perderam ali, o prejuízo material precisa ser ressarcido.
Não é possível que continue tudo como era lá 23 anos atrás. Eles eram os donos das rodovias do Estado e acabou essa história. Continua sendo assim agora? Parece que sim. Veja a atitude do prefeito, que eu acabei de elogiar, do Renato Silva, sendo obrigado a fazer a obra ali para proteger a população. Mas vamos além. Vamos além. A Polícia Rodoviária Federal tem de muito tempo já cobrado num local um pouco para cima da onde vai ser feita essa trincheira, um pouco para cima, 2.000 metros para cima. No trevo da churrascaria Portal, a Polícia Rodoviária Federal tem cobrado que se feche aquele trevo, porque aquilo ali é perigosíssimo. Bom, não é preciso falar. Quem conhece, quem acompanha, como a Gazeta do Paraná acompanha isso, não é? Sabe quantas vidas se perderam ali. Quanto prejuízo material na transposição da BR. Por quê? Porque não tem uma trincheira, porque não tem um viaduto, porque não tem nada, porque cobraram o pedágio durante 23 anos, meteram o dinheiro no bolso, foram embora e deixaram os paspalhos dos cascavelenses, os usuários da rodovia, entendeu? A verem navios e muitos perdendo a vida ali e tendo enormes prejuízos. O prefeito de Cascavel decidiu fazer a trincheira no acesso ao bairro do Cascavel Velho. Agora, eu pergunto aqui, só daqui a 6 anos, 10 anos ou nunca essa atual concessionária vai fazer a obra ali na churrascaria Portal? Vão continuar esperando que se percam vidas ali, que hajam acidentes ali, vão continuar esperando? E não tem nenhuma autoridade nesse estado que obriga essa gente a fazer alguma coisa? Ora, meus amigos, é um absurdo isso, vocês não acham? Não é possível. Nós não podemos admitir essas coisas. Nós somos agredidos diariamente por essa gente. É só você pretender utilizar uma rodovia pedagiada no estado. As rodovias não têm mais capacidade para dar vazão ao enorme fluxo de veículos que transitam por elas, porque o estado cresceu, a economia cresceu, mas as rodovias continuam com o mesmo trajeto de quando foram feitas lá na década de 40 do século passado. É inconcebível isso. E aí, ainda tem a tal história. Não, agora, eles vêm contando essa história, né? Essa mentirada, né? Não, agora o pedágio de novo, as obras acontecerão, as duplicações também. Olha, os senhores governantes, deixa eu dar um palpitezinho aqui, tá? Se vocês realmente tivessem a intenção, o interesse de atender a população, de defender a população, de preservar a população contra a ação de quadrilhas, sabe o que tinha que ser feito no Paraná? Sabe o que tinha que ser feito? Tá, a BR tá aí, deixa o pedágio aí. Deixa esses cretinos que pagam propina para vocês assaltarem ali quem usar a BR. Era preciso fazer no estado mais uma rodovia paralela à BR-277. Isso é que precisa ser feito. Mais rodovias. Oferecer aos usuários das rodovias outras opções para que eles atinjam os seus objetivos, os seus destinos. Outra rodovia. Olha, vocês, em vez de virem de conversinha aí, não, agora o pedágio vai resolver. Não, deviam licitar a construção de mais rodovias. E aí sim, a quadrilha que fosse lá, fizesse a rodovia e daí cobrava o pedágio. As atuais rodovias públicas deixam de cobrar pedágio e dá para a quadrilha fazer rodovia. Mas não dessa maneira, pegar o patrimônio público imenso representado pelas rodovias
públicas do Paraná e dar de presente para eles cobrarem por 30 anos pedágio. E nesse contrato atual, e olha, me desmintam, viu? Me desmintam. Eu quero ver se vocês têm condição de me desmentir. Neste contrato atual, são 30 anos que a Assembleia Legislativa do Paraná autorizou por lei, em razão das estradas estaduais que fazem parte do contexto do pedagiamento no estado, 30 anos, mas lá em Brasília sempre tem um safado, um cretino que põe uma vírgula, 30 anos, vírgula. Na lei aprovada aqui no estado, 30 anos, vírgula, podendo ser renovado por mais 30 anos. Quer dizer, vocês têm dúvida de que essa quadrilha, pagando propina como paga, não vai prorrogar o contrato em razão da vírgulazinha que eles colocaram? E nós, paranaenses, ficamos de braços cruzados, não falamos nada. Nada! Quero relembrar vocês aqui. Meses atrás, eu parei no norte do Paraná para abastecer meu carro num posto ali. E o posto estava em cima da rodovia. Um movimento infernal. Rodovia pedagiada. Um movimento infernal. Tá? Foi um pouquinho antes, não é mesmo? 2 anos, 3 anos. Um pouquinho antes de acabarem os contratos antigos, lá, a roubalheira anterior. E eu parei no posto ali, um movimento infernal e a rodovia toda esburacada por causa do movimento e tal. Aí veio uma pessoa, um frentista do posto, me atender para encher o tanque do meu carro. Ele está enchendo o tanque do carro e eu disse para eles, como é que vocês podem suportar esse trânsito, esse barulho aqui infernal, entendeu? O dia inteiro e de noite. Ele disse, é assim mesmo, é assim mesmo. Infelizmente, entendeu? A coisa está desse jeito e não há o que fazer. Vejam bem, meus caros amigos e amigas, vejam o que esse rapaz me falou. Não há o que fazer, sabe por quê? Porque nós somos eunucos morais. Eu ouvi aquilo, eu digo, o que é isso? Por que você está falando uma coisa dessa? Estou falando pelo seguinte. Porque lá no Império Romano, lá para trás, os imperadores pegavam os escravos, que eram povos que eles conquistaram, e levavam à força para Roma ou para as grandes cidades do Império. Os imperadores pegavam os escravos e castravam. Para quê? Para que eles perdessem a vontade, para que eles fossem diminuídos como pessoas, como seres humanos, para que eles não tivessem condições de se levantar para depor o império. Castrados fisicamente. O que o rapaz me falou ali, e até quero fazer um elogio novamente a esse rapaz, porque ele é frentista de um posto de gasolina para custear os estudos na faculdade que ele cursa em Apucarana. Cursava naquela época, espero que já tenha até se formado. Sim, nós somos realmente eunucos morais. Nós aceitamos toda essa bandalheira, essa safadeza, esta roubalheira e ficamos quietos. Reclamamos ali, tá, um pouco, mas ficamos quietos. E na hora de votar, não temos o compromisso conosco e com os nossos irmãos de escolhermos o menos ruim desses candidatos. Daí já acabamos votando mesmo no pior. Que coisa absurda isso. A que ponto o nosso país chegou? Bem, estão falando de pedágio. Eu disse para vocês que eu queria fazer 2 elogios. Fiz um para o Renato Silva. Parabéns, prefeito. Parabéns. Conte com o apoio e a disposição da Gazeta do Paraná com relação à tua boa administração e a gestos, atitudes como essa tua, muito importantes para a população de Cascavel poder se locomover num local de precariedade absoluta, de falta total de segurança. Espero que em pouquíssimo tempo você entregue à população aquela trincheira ali e com isso vai aumentar muito a segurança daquela região. Mas eu quero também fazer um elogio aqui
e preciso relembrar a todos vocês, minhas caras internautas, meus caros internautas, o que eu quase sempre, quando falo de pedágio no Paraná, digo. Vocês estão lembrados que eu fiz várias contas aqui, mostrando o seguinte: olha, se o anel de integração, que agora foi aumentado, naquele contrato anterior era um anel de integração, ele correspondia mais ou menos a 40% das rodovias do estado. Hoje é um pouco mais, foi aumentado o anel, para pedagiar, para cobrar em pedágio. Muito bem. Eu sempre disse aqui, se o anel de integração representa 40% das rodovias do estado, então a alíquota do IPVA tem que ser reduzida em 40%. Porque o IPVA é um imposto que foi criado para custear a manutenção, abertura de novas estradas, logradouros públicos e por aí afora. Bem, é bem verdade que os malandros lá em Brasília, acumpliciados com quadrilhas, não é? Mudaram a lei, mudaram um pouquinho a lei, mas ela não perdeu o seu objeto. Eles inventaram que daí não era bem assim e tal, e que não podia ser imposto, que se fosse imposto tinha que ser direcionado exatamente para a finalidade da lei. Eles inventaram lá uma coisinha lá, e diz que agora não, IPVA não é mais imposto, é uma taxa. E sendo taxa, não tem destinação específica. Daí fazem o que querem com o dinheiro do IPVA. Assim como, por exemplo, meus amigos, são milhões de reais recolhidos, ninguém sabe para onde vai isso, das multas aplicadas nas rodovias. Milhões de reais. Ninguém sabe para onde vai. Assim como o IPVA. O IPVA agora é uma taxa. Então aí usam onde querem. Se fosse, continuasse sendo imposto, ele teria destinação específica para construção, melhoria, e vias públicas, rodovias por aí afora. Não, mudaram. Os malandros mudaram. Tá? Bem, agora vejam aqui. Quero voltar ao elogio. O governador Ratinho Júnior anunciou, e a Assembleia Legislativa está apreciando e deverá votar nesses dias agora, uma mensagem dele que reduz o IPVA de 3,5%. Eu cansei de dizer aqui que era um absurdo, 3,5% no Paraná, esse IPVA. Não é só no Paraná, em qualquer parte. Tá? Mas que precisava ser reduzido correspondente à porcentagem de rodovias pedagiadas. Porque se não continuasse 3,5%, a alíquota cheia, e mais o pedágio era bitributação, isso é crime. Mas não, o governador, e eu quero elogiá-lo aqui, ó, parabéns, governador, parabéns. Tá? Eu critiquei. E você tomou uma atitude sensata que veio de encontro ao interesse da população. Reduziu, a Assembleia está com a mensagem lá para votar, para 1,9%. O Paraná será o estado no Brasil com a menor alíquota de IPVA. Uma decisão sóbria, corajosa do governador, mas, sobretudo, uma decisão que tem um amparo legal. Vai acabar a tributação do IPVA, da taxa do imposto, no Paraná, graças a essa decisão do governador Ratinho Júnior. Então eu quero dar os meus parabéns ao governador aqui. Tá? Eu critiquei e não tenho nenhum problema de, nesse momento, elogiá-lo, governador. Você agiu corretamente. É assim que um governante precisa agir, desta maneira. As decisões de governo têm que ir de encontro ao interesse e à necessidade da população, não é de grupos, quadrilhas e por aí afora. Por falar em quadrilhas, parabéns, hein, governador? Mas por falar em quadrilhas, olha aqui, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu tenho dito e repetido aqui
que a utilização dos aeroportos como um instrumento para meio de transporte no país virou uma roubalheira no Brasil. Bom. Falar em roubalheira no Brasil, bem, deixa para lá. Mas eu tenho dito isso. Eu trouxe aqui uma prova. Isso aqui é uma nota fiscal. Nós vamos mostrá-la para vocês. Olhem aqui, ó. Uma lanchonete de aeroporto. Olha aqui o que diz. Uma xícara de café com leite. Uma xícara de café com leite. R$17. E um pãozinho de queijo. Um pãozinho de queijo. Está aqui, ó. A unidade. Um pãozinho de queijo. R$23. Meu Deus do céu. Olhem aqui. Está aqui a prova. É uma nota fiscal isso aqui. Imagine, meus amigos, minhas amigas, esses aeroportos são feitos com dinheiro do imposto, do orçamento público. Aí entregam lá para um troço desse chamado Infraero e mais uma outra porcaria lá chamada ANAC. Aliás, com relação à ANAC, tem uma denúncia seríssima. Nomearam agora um diretor da ANAC que está denunciado por fraude, por roubo, por não sei o quê. Nomearam o cara lá. Diretor da ANAC. Imagine uma agência encarregada da fiscalização do transporte aéreo no país. Puseram o cara lá. É um prêmio. Ele ganhou o prêmio, ele roubou tanto lá, fraudou tanto lá onde ele estava. Não, agora tira e põe lá na ANAC. Muito bem. Aí entrego esses aeroportos para essa tal de Infraero e para a tal da ANAC que faz a fiscalização. Isso é o Brasil, meus amigos. Me desmintam. Me desmintam. Está aqui uma nota fiscal. R$40, uma xícara de café com leite e um pão de queijo. Está aqui, ó. O que é isso? É roubo. Mas aí você vai e fala com o dono da lanchonete ali, o locatário, porque ele não é dono. Ele aluga aquilo da Infraero. E a resposta dele é extremamente convincente. Então, vocês não imaginam. Um deles disse para mim isso. Imagina. O aluguel aqui, esse sim é um roubo. E se nós não cobrarmos preços como estes aqui, nós temos que ir embora, nós não temos como pagar o aluguel. A utilização do aeroporto, que é público, muitos já estão terceirizados, né? Vocês sabem disso. Essa mania de terceirização, entendeu? É a fórmula mais abjeta, mas mais simpática para as quadrilhas de tomarem o patrimônio público. Então, o que acontece? A tal da Infraero cobra preços de aluguéis absurdos. E isso resulta no custo da utilização dos serviços dos aeroportos. Está aqui, ó. Um pãozinho de queijo e uma xícara de café com leite. R$40. R$40, meus amigos. Eu não estou dizendo aqui que o dono da lanchonete lá ou aqui, ou seja, lá onde for, entendeu? Está de má fé. Não está. Ele precisa sobreviver. Ele precisa sustentar a tal da Infraero, da ANAC. Os ladrões estão lá dentro. Quem paga? Nós, a população. Eu trouxe essa prova aqui para vocês. Nós vamos mostrar. A Gazeta do Paraná vai mostrar. O GQS nosso vai mostrar. O nosso ponto G, que é o nosso site, vai mostrar, assim como nós temos mostrado a toda hora, a todo momento, o que está acontecendo por aí afora. Mas, meus amigos, eu quero pedir desculpas a vocês e, antes de terminar, quero refazer aqui os meus elogios ao prefeito de Cascavel, Renato Silva, atitude sensata, correta, em defesa do interesse da população, embora o município possa aí para frente acabar sendo prejudicado, porque eu não acredito que essa concessionária vai ressarcir o município pela obra que está sendo feita, que é a responsabilidade dela. Não acredito. E quero também reiterar
agradecimento, meu elogio ao governador pela atitude sensata, correta, honesta, séria, corajosa de reduzir o IPVA para índices que hoje são um pouquinho inferiores àqueles que poderia ser cobrado em razão da cobrança do pedágio nas rodovias do Estado. Parabéns, governador Ratinho, parabéns, prefeito Renato Silva. Um abraço a todos vocês, muito obrigado e desculpe qualquer coisa. No mundo dos negócios, cada decisão conta. Por isso, nosso escritório oferece soluções em contabilidade, governança e consultoria estratégica. Com foco em resultados consistentes e sustentáveis, entregamos o melhor para você. Atuamos lado a lado com empresas que desejam crescer com integridade, transparência e visão de futuro. Aqui, não entregamos apenas números, entregamos clareza, planejamento e confiança. Business, consultoria e governança. A governança que transforma, a contabilidade que inspira a confiança.